Vamos meditar na palavra? Abra a Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Todos me ouvem bem? Aí no fundo da igreja está me ouvindo bem? Mateus, capítulo 5, versos 33 a 37. Vamos orar? Querido Deus, a tua palavra está diante de nós. Assim como orei, é por ela que a nossa vida é governada e a vida da igreja é dada. Então, ó Deus, fala conosco, que eu possa traduzir as Escrituras e aplicá-las corretamente, e que o teu Santo Espírito opere no coração e na vida de cada um dos teus filhos e filhas, operando profundamente mudanças, trazendo, ó Deus, fazendo em nós aquilo que o Senhor deseja. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe a leitura, por gentileza, da palavra de Deus. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrados dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tomar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Nós juramos, firmamos alguns compromissos. O voto bíblico é um aspecto da garantia para viver em sociedade. Nós, implicitamente ou explicitamente, concordamos com um contrato social. Nós temos uma certa garantia a fim de viver em sociedade. Juramento ou voto, como Jesus está tratando aqui, é invocar o nome de alguém ou alguma autoridade superior como fiador, capaz de garantir o que foi dito. Em termos de introdução ao conceito, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, um texto importante do Novo Testamento, na definição do que seria um voto. Hebreus capítulo 6, verso 16. Mas quero ler o versículo 13 até o 16. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Voltemos à introdução. Juramento é o ato de invocar o nome de alguém ou autoridade superior como fiador, capaz de garantir o que foi dito. Por exemplo, promessas que fazemos, pública profissão de fé, casamento, ou até as promessas simples do dia a dia, dos pais para com os filhos. Nos negócios, nas transações comerciais, nas tarefas como estudar online
o seu compromisso de ler o material e fazer a prova somente após ter lido todo o material. Isso é um juramento. É invocar o nome de alguém ou uma autoridade superior como fiador, capaz de garantir o que lhe foi dito. Infelizmente, o voto ou o compromisso da palavra foi banalizado e a sociedade adoece na desconfiança. Talvez você pense, esse sermão não é para mim. Mas reflita comigo. Você já usou uma meia-verdade para se proteger? Fez alguma promessa e não cumpriu? Até mesmo aquelas de dar uma bicicleta para o filho no final do ano. É uma promessa. Você já exagerou em uma história para parecer mais piedoso, mais competente, mais justificável? Então, se essas coisas aconteceram com você, então esse sermão é para você. Esse sermão é para todos nós. Qual o propósito de Jesus neste sermão, ou neste trecho? Mostrar que tentar enganar usando categorias evasivas de juramento é uma aberração diante de Deus. E assim os fariseus procediam. Inventaram novas categorias pelas quais jurar. Por Jerusalém, pelo céu, pela terra. Manobras evasivas para burlar o mandamento. Segundo o propósito de Jesus, ensinar que cada palavra que pronunciamos, Deus é testemunha. E em terceiro, mostrar que a verdade é uma exigência para nós em nossas palavras. Você jura falar a verdade, somente a verdade, diante de Deus? Esta é a solenidade para a qual o Senhor Jesus nos convoca. Como nós vimos no sermão passado, não é difícil banalizarmos ou distorcermos os princípios da palavra para a nossa conveniência. Nós lemos durante esse sermão, estamos aprendendo princípios que devem nortear a vida do discípulo do reino. Por exemplo, em 5:21, aprendemos que não devemos odiar o irmão e sempre buscar a reconciliação. Ainda que você não tenha matado fisicamente o seu irmão, talvez você possa matá-lo em seu coração. Isso não é próprio de um discípulo do reino. Segundo, nós vimos a cobiça. Aquele desejo lascivo no coração já constitui pecado diante de Deus. Os impulsos libidinosos também constituem pecado. E não são apropriados para o discípulo do reino. Também, em 5:31, não devemos distorcer a palavra e o mandamento para justificar o desejo pecaminoso do coração. O exemplo dado por Jesus, o divórcio, que os fariseus banalizaram por distorcer a palavra de Deus. E aqui, queridos, é importante fazer essa transposição. No período bíblico, nós temos uma cultura chamada cultura da palavra. Vocês verão no Antigo Testamento quanto esta ordem do juramento funcionou para estabilizar a sociedade. Porque a confiança é essencial para as relações sociais. Abraão fez voto diante de Deus. Jacó e tantos outros
testemunharam no nome de Deus para estabelecer a verdade. Não havia um contrato, não havia o cartório, não havia o Estado como garantidor. A palavra era a garantia. E o voto, ou a promessa, como queira, era um meio fundamental para que a verdade fosse estabelecida e as vidas fossem estabilizadas. O que Jesus ensina, e eu gostaria que você lembrasse de tudo o que eu falarei. Precisamos ser verdadeiros nos juramentos e promessas que proferimos, das solenes até as mais simples. E ensinar isso aos nossos filhos. Se o seu filho diz que vai chegar às 10, ele tem que chegar às 10. Não é 10:05, nem 10:20, nem 11. É 10. Se você diz que irá abençoá-lo com uma mesada, você tem que cumprir. Se você diz que iria lhe dar uma palmada ao chegar em casa, por determinado assunto, você tem que cumprir a sua promessa. Se você disse que traria o seu filho para aprender na escola dominical, que você guiaria ele na fé, você tem que fazer isso. Se você disse que seria membro da igreja e assumiria os compromissos, você tem que fazer. Se você casou-se, você tem que manter, a não ser que aconteça aquilo que a Bíblia permite, o divórcio. O discípulo do reino precisa ser verdadeiro nos juramentos e nas promessas que proferimos. Segundo, não devemos usar o nome de Deus indiscriminadamente. Ai meu Deus, se Deus quiser. Por isso que eu não coloco, irmãos, tantas mensagens no nosso grupo, sabia? No grupo da igreja. Porque eu sei que você não vai ler. E eu estou colocando ali falando para o vento o nome de Deus. E o nome de Deus não se usa assim. Falou, pastor, meu pastor não coloca uma de meditação todo dia falando de Deus, porque eu sei que aquela ferramenta muitas pessoas não lerão e desprezarão. A solenidade do nome de Deus, não jure indiscriminadamente. Se for jurar, somente pelo nome do Senhor. Tinha uma novela, né, que juro pelos meus olhos que a terra há de comer, não é isso? Jure somente pelo Senhor. Em último lugar, não precisa ficar jurando. Se alguém jura demais, aí que eu desconfio. Se alguém adorna demais o seu discurso com fidelidade e piedade, aí é que eu desconfio. Não precisa ficar jurando. Basta dizer sim ou não e a contenda já está resolvida. Isso é preciso ser lembrado porque este é o sumo daquilo que Jesus está nos ensinando. Nós temos aqui 3 tópicos. O primeiro tópico no versículo 33. Como os rabinos relativizavam ou banalizavam o juramento para fins pessoais. No segundo tópico, 34 a 36, como todas as nossas palavras estão diante de Deus. E por último, no versículo 37, o tópico que devemos falar a verdade. Então vamos para o primeiro. Como os rabinos relativizavam e banalizaram o juramento para fins pessoais. Jesus diz: também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Se você abrir a Bíblia comigo, vamos lá em Mateus capítulo 23, que ensina basicamente algo muito parecido. Mateus 23, versos 16 a 22. Os rabinos banalizaram o juramento para fins pessoais
inventando outras formas de juramento para não se comprometer. Ou seja, mentira. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas quem jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro do santuário que santifica o ouro? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele trono que no trono está assentado. Então Jesus confronta a interpretação dos fariseus a respeito do terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Portanto, no bojo, Jesus está dizendo e exigindo honestidade e transparência, visto que os rabinos exigiam juramentos específicos para obrigar os outros a cumprir o que foi jurado. Eles inventavam novas modalidades de juramento, de votos, para obrigar a consciência alheia. Todavia, os irmãos entenderam que o juramento na sociedade hebraica e para nós foi dado para estabilidade, para honrar a Deus, mas estabilidade social, a partir da verdade, somente a verdade. Mas os rabinos usaram a sua interpretação para oportunismo. E não é diferente hoje em dia. Que tenha bem claro na sua mente que Jesus está falando essas palavras porque os rabinos banalizaram e relativizaram o juramento para fins pessoais, a fim de obrigar outros a fazer o que eles imaginavam. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Faça um voto, irmão. Faça um juramento. Faça uma campanha. Promete. Promete por isso, promete por aquilo. Muito cuidado. Em segundo lugar, como eu disse, Jesus ensina que as nossas palavras e juramentos estão diante de Deus. Do versículos 34 a 36, Jesus mostra que jurar pelo céu, jurar pela terra, jurar por Jerusalém, jurar por sua própria cabeça é inútil. É inútil. E aqui, irmãos, devemos tomar todo cuidado. E é inútil pelo seguinte motivo: Deus ocupa todas as coisas. Ele é o ouro e o templo. Ele é a oferta e tudo aquilo, e os altares e os utensílios do altar. Todas as palavras que proferimos estão diante de Deus. Se você prometeu para o seu patrão fazer tal coisa e não fez, esse juramento é diante de Deus. Não há outro tipo de instância pela qual nós temos a consciência cativa. Se você disse à sua esposa determinada coisa, é preciso cumprir. Se você solenemente proclamou na igreja, é preciso cumprir. Tudo é isso, eu ensino Jesus. Tudo está diante de Deus. Tudo está diante de Deus. Agora, alguns têm dúvidas. Nós devemos, podemos ou não? A pergunta é: podemos ou não jurar? Algumas tradições que não fazem juramento, por entender que esta passagem proíbe. Os Quakers, não é comum a nós, mas a seita dos
a seita dos testemunhas de Jeová, por exemplo, não fazem juramento. Nós podemos ou não realizar juramento. O nosso ponto e o ensino que eu creio ser o correto é que o voto ou juramento, quando lícito ao cristão, ele pode ser feito e serve como garantias da sua palavra. Nós implicitamente fazemos votos. Por exemplo, você socialmente fez o voto de não entrar na casa do seu vizinho para roubar. E você precisa cumprir este voto implícito, esse juramento implícito. Quando você é contratado pela empresa, você assinou um contrato, um juramento explícito, com direitos e deveres. E aquilo você não fez diante do seu patrão. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós o fizemos diante de Deus. Quando eu fui ordenado pastor, eu escrevi uma carta dizendo e subscrevendo a palavra de Deus como regra de fé e os símbolos de fé de Westminster como expressão fiel da doutrina bíblica. Eu não posso esquecer isso só porque foi 15 anos atrás. Tudo e as nossas palavras estão diante de Deus. Porque o próprio Senhor disse que não veio revogar, mas veio para cumprir. Nós poderia dar alguns exemplos para vocês de que o voto aconteceu também no Novo Testamento, ou o juramento. Por exemplo, o apóstolo Paulo chama Deus como fiador da verdade. Na carta aos Coríntios, principalmente no capítulo 2, por volta do verso 18 a 23, ele está com um problema na igreja de Corinto grave, porque Paulo disse que iria visitar a igreja de Corinto, mas não foi. Porque ele tinha sido impedido por força maior. E a igreja de Corinto começou a falar que Paulo era de duas palavras. Dizia as coisas, mas não cumpria. Então, Paulo, nessa carta, no capítulo 2 de Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 17 a 23, ele diz: Deus é minha testemunha, eu não minto, porque minha palavra não é não e sim ao mesmo tempo. Mas em sim nós temos em Cristo. Pode ser que você, em algum momento, não consiga cumprir a promessa que fez, mas que não tenha sido por dolo, que você não tenha prometido apenas para enganar alguém, apenas para se justificar diante de alguém, apenas para manter a boa política da vizinhança. Como a gente faz isso? Não apenas Paulo, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, diante do Sinédrio, eles inquiriram Jesus e diz: Conjuro-te pelo Deus vivo, se tu és o Filho. E então Jesus poderia dizer: Eu não posso jurar no nome de Deus. Não, ao contrário, ele responde: Sim, vocês verão o Filho de Deus sentado à destra do Pai. Eu sou o Filho de Deus. E eu testemunho isso. Deus, Pai, é minha testemunha. Diante destes elementos do Novo Testamento e da importância do voto no Antigo Testamento, creio, e a nossa confissão também, que nós podemos fazer votos e juramentos solenes. E que todos esses votos ou juramentos, quando necessários e lícitos, devem ser feitos de boa consciência e não por obrigação. Livremente. E nenhum voto pode ser obrigatório. Nenhum voto pode ser obrigatório. Os homens que juraram a bandeira, você lembra o que você fez? Você disse que iria honrar a bandeira nacional e que, se em caso de guerra, você estaria pronto. É um juramento solene diante do Estado, sob pena de prisão. Fala: nossa, eu tinha esquecido desse voto, pastor. Não vou defender mais o Brasil, não, vou defender a Argentina, o Paraguai.
Nós somos cidadãos do reino. Nós não andamos como este mundo anda, nas trapaças, nos ardis. Nós não andamos como este mundo anda, na mentira, na falsidade. Nós somos cidadãos do reino. Que privilégio poder ser confiável. Deixar alguma coisa na sua mão. Eu, graças a Deus, nós temos pedreiro. Recentemente eu deixei meu carro para fazer o motor. E ali eu deixei lá, nem fui eu que levei, foi o Paulo. Levou, quase que eu não vou buscar também. Tranquilo. Faz tudo. O que foi? Não olho. Porque eu sei que tudo aquilo ali foi feito com compromisso de palavra. Você é assim? As pessoas podem confiar em você? O ofício que lhe foi dado como presbítero e diácono, você é confiável? Você tem sido confiável? O espírito do terceiro mandamento, que Jesus diz nesse ponto, né? Que essas coisas que ele ensinou, que toda a nossa palavra está diante de Deus, que é lícito fazer juramentos quando solicitado. Não vou repetir tudo o que eu disse. O espírito do terceiro mandamento é que toda a verdade é dita diante de Deus e que a pessoa de Deus outorga confiança. Quando eu fui alugar o prédio, fomos eu e o presbítero Irli. Veja como está a sociedade. Quando nós fomos alugar o prédio na travessa, esqueci o nome, a última que a gente estava, Sonho por Sonho. Nós chegamos na imobiliária e ali nos atendeu o dono da imobiliária, o nome dele é Carlos Panamá. Falou, o que vocês querem? Ele era alguém muito direto. Gostava muito dele. Falou, nós queremos alugar tal. Vocês são de igreja? Falou, somos. Você é essa igreja? Falou, não. Então pode sentar que a gente faz negócio. Porque com os evangélicos eu não faço mais negócio. Líderes de denominações. É nesse estágio que a igreja brasileira está. Descredibilizada. Porque é verdade que há muitos infiltrados que não são povo de Deus e se declaram. Mas a sua palavra e a pessoa de Deus é suficiente para você ser confiável. Você é a pessoa mais confiável. Tenho falado com alguns microempresários. Hoje, se você não souber ler nem escrever, você consegue emprego. Mas tem um ponto que está muito difícil. Pessoas confiáveis. Que comprem as suas palavras. Há uma escassez de caráter no mercado de trabalho. Portanto, vocês estão na frente de muitos. Meu segundo ponto. Todo juramento está diante de Deus. E de acordo com esses padrões, os irmãos entenderam que tanto o antigo quanto o novo é-nos lícito fazer votos. Por isso que os proferimos aqui publicamente. É obrigatório? Não. Mas quando necessário, é por ele que toda contenda se estabelece. Por isso que há juramento dos tribunais. Inclusive, quem assistiu a CPI do INSS, quem teve estômago, né? Eu não assisti tudo. Mas ali pelo menos 4 pessoas, ou 3, foram presas no plenário, pela mesa, por estarem falando mentira. Eles declararam jurar a verdade, mas no seu testemunho falaram o contrário, porque todo mundo estava com provas nas mãos. Ele falava uma coisa e a prova dizia outra. E deram voz de prisão para pelo menos 3 ali. O juramento deve ser feito e os cristãos presbiterianos fazem quando solicitado por coisas lícitas, de boa consciência, de acordo com a palavra de Deus, a verdade.
E o último ponto, ao que Jesus nos mostra que devemos falar a verdade. Ser honestos e cumprir as nossas palavras. Versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Seja honesto, cumpra as suas palavras. O Timothy Keller, ele consegue captar muito bem o pecado aqui dos fariseus e dos rabinos. Ele diz o seguinte: juramentos evasivos revelam a tentativa do coração humano de manter o controle e manobrar a verdade sem ter que prestar contas ao Criador. É tão grave isso que eu vou repetir. Ensinos, juramentos evasivos revelam a tentativa do coração humano de manter o controle e manobrar a verdade sem ter que prestar contas ao Criador. E aqui nós estamos na aplicação prática de tudo isso que Jesus falou. O juramento não é uma obrigação comum, deve ser feito com fidelidade. O voto é uma promessa muito delicada. Os oficiais proferem votos na igreja presbiteriana. O casamento, eu juro, eu prometo. A pública profissão de fé, você promete, você crê, sim, sim, sim. O testemunho no tribunal eclesiástico, a pessoa é chamada e diz: você vai falar a verdade? Nós temos que evitar. E o melhor caminho para nós é dizer sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. O que isso significa? Que é mais simples. Você vai vir aqui fazer tal coisa? Eu não vou por causa disso, 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 disso. Não é verdade. Só diga: eu não vou. Me desculpe. Ou eu vou. Olha, nós vamos nos engajar em determinada atividade. Vamos fazer isso? E aí começa aquele discurso. Só, irmãos, aprendemos uns aos outros também a entender sim ou não. A gente não entende. A pessoa fala não e a gente quer saber o porquê. Quer que ela justifique. Fala não, respeita. Não é não. O que você vai fazer? Não é não. Sim é. Sim. Não precisa revestir o seu discurso de piedade, de crendice, para poder parecer piedoso, justo, aceitável. Então, nós fazemos esses votos, nós tomamos cuidado. Algumas seitas evangélicas que obrigam a fazer votos, campanhas. Vamos fazer uma campanha aqui, não pode ser quebrada. Normalmente é dos 7, né? 7 dias. Vamos fazer voto de não comer chocolate ao leite. O amargo pode, o meio amargo pode, mas o ao leite não pode. Não é isso que a gente faz? Para quê? Inútil. Recursos. Não, se eu tiver emprego, eu vou dar o dízimo todo mês, Senhor. Ah, isso é muito comum. Me abençoa com o trabalho que eu vou ser dizimista fiel. Vou ofertar para missões. Você já esqueceu disso, né? Você está tentando justificar a sua palavra empenhando algo que você não pode cumprir. Só diga sim e não. Nós estamos desenvolvendo o nosso caráter, segundo o reino de Deus. E eu quero realmente insistir nisso.
Se o irmão disser não para você, respeite. Não, é não. Não fique julgando, porque isso, porque aquilo. Você não sabe. Só fale assim, irmão. Sim, não. Espere. E dá um prazo para a pessoa esperar também, né? Fala, me espera uma semana, eu te respondo. E não deixe de responder também. Tem pessoas indiferentes. Você fala com ela, ela só te ignora. Não é prática do cristão fazer isso. Então, nós devemos sempre buscar a verdade, evitar o quanto pudermos fazer votos. E eu quero encerrar, como eu sempre tenho terminado, que tudo isso nos deixa culpados. Se eu voltar naquelas perguntas do começo, você já fez uma promessa que não cumpriu? Usou meia-verdade para se proteger? Exagerou numa história para parecer piedoso, competente, justificável? Todos nós, irmãos, tropeçamos no falar. Então, a lei moral de Deus exige honestidade. O pecado nas nossas palavras mostra que somos espiritualmente falidos. Mas nós temos o Evangelho. O Evangelho aponta para o fiador perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o garantidor. Aquele que fez a promessa é fiel. Você não está condenado ao inferno por ter cometido esse pecado. Tornou-se um mentiroso compulsivo. Sabia que a mentira se torna uma compulsão? Eu não gosto de usar termos psicológicos. Você fica viciado em mentir? E usa outra mentira para cobrir a outra mentira? Sua vida está assim? O Evangelho propõe a você um fiador perfeito. Diante do tribunal de Deus, nós seremos julgados pelas palavras que proferimos. Se elas são levianas, se são mentiras secretas, se a nossa linguagem é manipuladora ou se são mentirinhas. Mentirinhas. Isso tudo mostra que você precisa se arrepender. Isso tudo nos mostra que nós precisamos nos converter a Jesus. Estas coisas não devem se tornar um hábito na vida do crente. A mentira, a dissimulação, o engano não devem fazer parte mais da tua vida. E para isso Deus nos deu um fiador perfeito. Jesus Cristo é nosso advogado, mas também aquele que garante que seremos salvos se confessarmos os nossos pecados. Você já não se importa mais com as mentirinhas? Hoje o sermão é para que você se importe. Cuidado com isso. Precisamos nos arrepender, converter-nos para não morrermos dos nossos pecados. Porque o nosso Senhor é a verdade. Ele disse: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na sua boca não se achou engano. Abra sua Bíblia lá, nessa aplicação, encerrando. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2.
versículo 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os vossos passos, o qual não cometeu pecado, nem engano algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas pisaduras ou chagas, nós fomos sarados. Jesus disse ao Pai, no acordo da Trindade: é preciso que você entregue a sua vida no lugar do pecador. E Jesus disse: eu prometo cumprir tudo o que o Senhor prescrever. Eu prometo cumprir tudo o que o Senhor prescrever. E assim foi. Até a dolorosa cruz e o abandono temporário de Deus. Mas sem retroceder na sua promessa. Irmãos e irmãs, Jesus pagou pela condenação deste pecado. Afastemos de nós o lábio mentiroso, a língua manipuladora. Saia daqui esta semana exercitando. Eu só vou falar sim ou não, porque eu estou mentindo muitas vezes naquilo que eu estou falando. Sim ou não. Doa quem doer. Para a glória de Deus. E os irmãos que se relacionam comigo sabem. Você falou não, eu não fico especulando. Você falou sim, ok. Porque assim eu te ajudo a não pecar. Que Deus os ajude. Amém. Yeah, yeah. Oh no, yeah. Yeah, yeah. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Yeah, 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 yeah.
quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser.